Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alguns estão comendo, não deu para dar boa noite, mas de qualquer maneira digo, é uma grande alegria estarmos de volta para mais um tópico, mais um item importante do nosso estudo. Hoje vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, um tema assim muito decisivo, muito necessário para compreendermos melhor. Então hoje o pastor Tiago realizará o estudo, nós estaremos participando, todos estarão participando naturalmente, e a oração fica com o nosso chefe maior aqui, que é o pastor Santos. O maior é Deus. Contigo. Um momento especial agora de falar com ele, né? Para que tudo que for apresentado aqui a gente possa entender. Porque quando o Espírito Santo começa a interpretar para a gente, tudo fica bem mais fácil. E é o que nós queremos falar com ele. Você pode ficar em pé para a gente conversar com Deus? Querido Deus, queremos louvar o Teu nome por tudo que Tu és, louvar o Teu nome pelo Teu amor incondicional, por estarmos aqui, pela vida, pelo Teu cuidado em relação à nossa vida, e o Senhor cuida de nós em detalhes pequenos, ó Deus. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Amém. Agora vamos começar uma nova lição hoje e queremos ouvir a Sua voz. Que o Teu Santo Espírito fale com a gente, que Ele possa interpretar aquilo que realmente faz sentido, para que possamos entender e receber poder para colocar em prática em nossa vida. Amém. Tudo que queremos é harmonizar a nossa vontade com a Sua, entrar nos princípios que o Senhor criou para cada um de nós. Amém. Por favor, abra nossa mente, que o Teu Santo Espírito esteja aqui como nosso convidado especial, falando ao nosso coração. Abençoe as famílias que nós representamos. Nos dê uma noite ao Teu lado, Pai, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estudo para todos, viu, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, como está projetado ali, nós vamos estudar o tema das 2.300 tardes e manhãs, né? Que, como vocês já sabem, 2.300 tardes equivale a anos, né? 2.300 anos, que é o tema que está sendo apresentado aqui. Mas antes de eu entrar aqui no tema, né, existem datas que elas são marcantes na nossa vida, né? Se eu falar, por exemplo, 11 de setembro de 2001, acredito que já vem na sua cabeça, na sua memória, o que aconteceu nessa data importante, né? Que foi importante não, na verdade, uma data trágica, né? Importante o evento, né, que aconteceu ali, porque mostra o quão o inimigo, né, é astuto e quanto ele tem buscado, né, atacar a humanidade. Também, se eu for mencionar 1989, 9 de novembro, talvez não seja uma data que todo mundo vai lembrar, mas o evento você vai lembrar bastante, né? Que é a derrubada do Muro de Berlim, né? Ali a derrubada do Muro de Berlim acabou, né? O regime ditatorial, né, que estava sendo seguido ali pela União Soviética, ali pelos países. Então, quando eu falo de 2.300 anos, ele também marca uma data, um evento muito importante. E o mais importante, imagine se essas datas que eu mencionei anteriormente, se elas tivessem sido profetizadas na Bíblia, né, com muito tempo de antecedência, assim, profetizadas, aquele evento, dia, hora, o que iria acontecer, vocês não ficariam impressionados? Porém, aqui nós temos uma data tão impressionante quanto ou muito mais, né, porque ela marca um evento histórico e com uma precisão gigantesca, porque séculos antes ela foi apresentada na Bíblia e ela caiu assim no tempo e no momento certinho. Se a gente for fazer o cálculo aqui daqui a pouco, vocês vão ver assim a precisão dessa data profética que equivale ali a 2.300 anos, né? Imagine, e foi profetizada há muito tempo atrás. Como que é possível, né, então cair uma data num evento tão certeiro como foi esses 2.300 anos? Para a gente entender o porquê que ele foi tão certeiro e o quão importante é esse evento, eu gostaria de pedir para o pastor Calixto passar ali, ó. A gente vai ler umas passagens bíblicas primeiro. Por questão de tempo, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu mesmo vou ler aqui os textos do começo, depois a gente compartilha os próximos se der tempo, que tem bastante conteúdo no estudo de hoje. Então a gente vai ler ali sobre o chifre pequeno, né? Lá em Daniel 8, do 11 ao 12, apresenta a seguinte mensagem, ó. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e no lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade
e o que fez prosperou, né? Então aqui a gente sabe, né, já foi estudado aqui que o chifre pequeno representa ali um poder político religioso, né, que começa com Roma pagã e depois vem Roma papal. E continuando aqui, ó, ele fala assim, ó, depois ouvi um santo que falava e disse, é outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então a gente sabe que esse poder político-religioso ali, da Roma papal e Roma pagã, ela jogou as verdades de Deus por terra, né? Inclusive ali a gente vê a introdução ali da confissão auricular, né? O que é a confissão auricular? Jesus Cristo, ele deixa de representar o papel de intercessor, de ouvir os nossos pedidos, de pagar de perdoar os nossos pecados, e uma figura humana toma essa posição, né? Ela ocupa esse lugar, né? Um novo sistema, né? Religioso ali que acaba tomando o lugar do próprio Deus. E lá em Daniel 8:13 a gente encontra a seguinte mensagem: e ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficará entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele questiona, né? Até quando? Né? Até quando o chifre pequeno vai continuar com esse poder que ele estava assumindo ali? Até quando ele ia levar a verdade por terra? Até quando ele iria ocupar o lugar, né, de Deus ali? Então, essa resposta ela vem no verso 14, né? No verso Daniel de 8, verso 14. Pode ler ali pode passar para nós? E ele me disse, né? Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Né? Então aqui está a resposta. Quando que o chifre pequeno ia perder esse poder, essa autoridade de levar as verdades bíblicas por terra? Quando que iria acabar, né, esse poder que ele estava prevalecendo, que ele estava assumindo essa força toda? Então Daniel 8,14 nos diz quando isso acontece. Pode passar ali o próximo slide? Então aqui, para a gente entender sobre as 2.300 tardes e manhãs, quando que tudo isso ia acontecer, quando que o santuário ia ser purificado, quando que isso ia encerrar. Então, para a gente poder saber, primeiro a gente precisa saber onde é a data de partida, né? Antes da gente definir qual que é a data final, quando tudo isso iria ser jogado por terra, precisa saber onde é o ponto de partida. Então vamos passar ali mais um slide, que agora a gente vai saber, lendo Daniel 9, 25 e 26, ó. Depois das 72 semanas, será morto um ungido. Aqui o interessante é que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela vai trazer junto com ela outras profecias. Então a gente vai acompanhar e que elas fazem parte do todo, né? Então é um pedacinho de um todo. Então 2.300 tardes e manhãs é um pedaço grande, mas esse pedaço grande ele vai ser cortado em partes. E os textos de Daniel 9, 25, 26 e até o 27 ali vai nos dar a direção desses pedaços, né? dessas pequenas partes. Então, ó, depois das 72 semanas, então aqui já começa a apresentar, 62 semanas já começa a apresentar uma dessas partes. Será morto um ungido. Então o que vai acontecer? Então vai ter a morte do ungido. Quem que é esse ungido aqui que é mencionado? Jesus. É Jesus Cristo. Então no final das 62 semanas, o que tem que acontecer? Tem que ocorrer a morte de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver se dentro das profecias aqui se encaixa realmente a morte de Jesus. E já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação, até que o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Pode continuar agora o verso seguinte. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então aqui está saindo uma ordem, ó. Então qual que é a ordem? A partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E agora um verso que eu não coloquei no começo, mas que estava ali antes, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, né? Daniel 9, 25. Essa palavra determinadas aqui eu deixei separado, porque para dar um destaque. Por quê? No original, em grego ali, né, que apresenta, a palavra determinadas, a melhor tradução não seria essa determinadas, seria cortadas. Então foi 70 semanas que foram cortadas, mas cortadas do quê? Cortadas de um período maior. Qual seria esse período maior? Lembra que eu comecei com vocês apresentando o período maior? Então das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2.300 anos, 70 semanas foram cortadas. Só que a gente sabe que essas 70 semanas aqui, na verdade,
é aquele cálculo, né? 70 semanas vai dar 49 dias, né? Vezes 7, né? Quantos dias tem em cada semana? 7. Então vai dar ali no final 490 anos. É o total ali do cálculo, 490 anos. Então a profecia das 72 semanas fazem parte das 2.300 tardes de manhã. Então a gente precisa saber quando que ela inicia, né? Vamos abrir em Esdras 7:13. Aqui vai dar o ponto de partida de onde começa essa profecia. Lá diz assim, ó: estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo, né? Então aqui o capítulo 7 aqui, ele vai descrever mais, mas eu só destaquei essa parte, que foi um decreto do rei Artaxerxes liberando o povo hebreu que estava cativo lá na Babilônia para poder voltar para Israel, para poder reconstruir a cidade. Inclusive essa reconstrução ali faria parte da reconstrução do templo também, que tinha sido derrubado, e a cidade por todo. Mas teve outros decretos antes desse. Teve o decreto de Ciro, teve o decreto de Dario, e agora aparece esse decreto de Artaxerxes. Por que a gente parte desse decreto de Artaxerxes e não dos outros decretos para a gente colocar a data de início? Inclusive a data está aqui 457, isso aqui você vai ver pela história, né? A data do decreto de Artaxerxes aconteceu em 457. Se você pesquisar até mesmo no Wikipédia, ele vai fornecer assim para vocês a data de que o ano do decreto, esse decreto que eu acabei de ler aqui do rei Artaxerxes, foi em 457. Mas antes desses teve outro, teve o do Dario, se eu não me engano é 520, né? 520, e antes teve o de Ciro, daí o de Ciro eu não lembro. 537. Então assim, teve 537, teve 520 e agora tem 457. Por que a gente pega dessa data aqui como ponto de partida e não as outras? Claro que se a gente pegasse as outras ia dar divergências, né, no ponto final. Mas essa daqui é a mais importante porque nesse decreto, se for continuar lendo o capítulo 7 ali, vai mostrar que o rei, ele decretou ali, deu para o povo de Israel um poder civil, um poder de juízo, justiça, né? Ele teve ali um poder judiciário, essa que é a palavra certa que eu queria, e o poder religioso. Então essas três prerrogativas foram restauradas com esse decreto de Artaxerxes. Então ele foi o mais importante, onde de forma geral o povo de Israel ali, eles tiveram poder novamente no seu reinado, ou seja, com poder judiciário, com poder civil e poder religioso. E, então, se começa em 457, se a gente for calcular 2.300 tardes e manhãs, o cálculo vai ficar aqui, ó, vai fechar em 1844. Agora você deve estar perguntando assim, mas pastor, você já colocou até o dia e o mês ali, né? 22 de outubro de 1844. Então, o que é o 22 de outubro? Por que eu posso definir que essa data aqui simplesmente se encaixa dentro dos anos? Pode passar ali? Então vamos fazer ali por partes, então, cada uma delas. Então, ó, ponto de partida, pode passar, pastor, 457 a.C. e o ponto final é 34 depois de Cristo. Por quê? Porque aqui, ó, é somente a profecia das 70 semanas. Então as 70 semanas aqui vai dar 490 anos. Então calcula de 457, soma 490 anos, vai dar 34 depois de Cristo, porque aqui é decrescente, né? Então, como estava ali no ano 407 a.C., então ele vai decrescendo. E depois ele vai crescente, né? Por isso que ele muda ali. Mas pode passar mais um. Então vamos entender. Então, aqui vem o decreto de Artaxerxes que marca o ponto de partida. Próximo. Então, 7 semanas. Então, o que é a profecia das 7 semanas? Essas 7 semanas é o que vai dar 49 anos. Por que 7 semanas vai dar 49 anos? 7 vezes 7 é o quê? 49. Então, 7 semanas equivalem a 49 dias. Como a gente sabe que profeticamente dias equivalem a anos, então é 49 anos. O que acontece nesses 49 anos? Pode passar? Oi? 49 ou 490? É que assim, tem várias profecias juntos. 70 semanas é 490. 7 semanas é 49. Entendeu? Isso aí Esse é o primeiro período, né? O que está acontecendo nas 7 semanas que a gente leu agora há pouco? 7 semanas era o tempo do decreto até a reconstrução de Jerusalém. Então, isso que equivale à profecia das 7 semanas. Então, era o tempo que Jerusalém teria para a reconstrução ali, né? Que o povo de Israel teria para a reconstrução.
Então aqui, ó, fecha uma das profecias que está no meio. Lembra que eu falei que tem a profecia das 70 semanas, tem a profecia das 7 semanas, tem uma semana e metade da semana, tem das 62 semanas, tudo isso está dentro de um espectro maior aqui das 2.300 tardes e manhãs. Então a primeira a gente já sabe, 7 semanas equivalem ao período do decreto de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém. Pode passar agora, a gente vai entender as outras. Depois ele fala assim, ó, 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Lembra que foi apresentado esse tema? Então assim, ó, quando você junta 62 semanas mais 7 semanas, vai dar aqui, ó, 434 anos. Que é esse período aqui do decreto até a data de 27. O que aconteceu no 27 ano Domini ali, no ano de Cristo? O batismo de Jesus. E olha só, se você for ver, lembra que o profeta falou assim, ó, 7 semanas mais 62 semanas até o ungido. Se você juntar esse cálculo, vai cair bem certinho no ano 27. E quem que foi ungido? O que aconteceu aqui nesse momento? Foi o batismo de Jesus. Mas se você for olhar, se você junta 7 semanas mais 62 semanas, deu um total de quantas semanas aí? Somando 7 mais 62? 69. Ué, mas a profecia não era de 70 semanas? Então aqui, ó, já apresentei a primeira parte, que é as 7 semanas, que equivale a 49 anos, que é do decreto de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém. Então essa aqui é as 7 semanas. 62 semanas, que é os 434 anos ali, ó, que vai finalizar no 27 depois de Cristo, que é o batismo, né, o ungido, ou seja, marca aquele ponto que a gente leu ali até o ungido. E agora, para fechar as 70 semanas, falta uma semana, correto? Então vamos entender essa uma semana. Pode passar o próximo aí agora. Ó, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Olha a semana que estava faltando aqui, ó. Então agora esse ponto a gente vai entender o que está acontecendo nesse pedacinho aqui, ó. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Opa, então na metade da semana vai cessar o sacrifício, né? O que era o sacrifício e a oferta de manjares? Aquele sacrifício diário que tinha do cordeiro na manhã e na tarde, iria cessar. Por que ele iria cessar? A gente já vai entender melhor por que ele vai cessar, ó. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pode passar o próximo? Para fechar as 70 semanas, está faltando só uma semana, que eu vou apresentar agora para vocês. Pode passar? Aí continua aí. Isso. Então ali eu já tinha explicado as 7 semanas, já tinha explicado as 62 semanas, e agora a gente vai entender essa uma semana. Então aqui do ano 27 até o ano 34 dá 7 anos, que equivale a uma semana. E aí você fecha com as 70 que estava faltando. E o que está acontecendo aqui, ó? Não lembra que na metade da semana iria cessar o sacrifício? O que é a metade da semana aqui? Vai cair no ano 31, que foi o ano que Jesus Cristo o quê? Morreu. Nesse ano cessou o sacrifício. Por que cessou o sacrifício? Porque ele, como cordeiro vivo de Deus, ele se entregou como sacrifício. Então não era mais necessário fazer sacrifício no santuário, porque o próprio cordeiro de Deus havia sido morto ali e entregado a sua vida. Então isso aconteceu na metade da semana, mas ainda falta a outra metade, né? Então 3 anos e meio equivale à metade da semana, e os outros 3 anos e meio vai fechar em 34 depois de Cristo, que encerra com o evento da morte de Estevão. Quando Estevão morreu ali, fechou as 70 semanas. E as 70 semanas foram decretadas para o teu povo. Quem que era o teu povo? Eu estava falando com Daniel. Quem que era o teu povo? Os israelitas. Exatamente, eram os israelitas, era o povo hebreu, o povo judeu ali. E eles tinham esse prazo de 490 anos para reconhecer o Messias, para poder aceitar o Messias. Só que o que aconteceu? Eles aceitaram o Messias? Não, no apedrejamento de Estevão, ele foi morto justamente por ter pregado a verdade, por ter pregado sobre o Messias, e o povo negou aquele que veio para os seus. Nesse momento que ele negou, que o povo negou e não aceitou Jesus, encerrou o fim dos 490 anos, o tempo que o povo judeu tinha para poder se arrepender. Então, a partir de agora, a nação de Israel, ela deixa de ser o povo santo de Deus, o povo santo escolhido, e agora abre um espaço para a pregação do Evangelho para os gentios. A responsabilidade do povo de Israel era cativar as nações ao seu redor
para poder reconhecer o Messias, para poder seguir ali o Messias, mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles negaram os profetas, né? Como fala ali, negaram os profetas, negaram o Messias, e por isso eles deixam agora de ser a representação do povo de Deus. E quem que passa a ser a representação do povo de Deus agora? Todos nós, agora é o que a gente chama de Israel espiritual. Então a partir de agora começa a pregação aos gentios, né? Ou seja, a todo o povo. Quem que iria ser povo de Deus agora? Aquele que aceitasse, independente de nação ou não. Agora a nação de Israel não tem mais a prerrogativa de espalhar a mensagem de salvação, porque agora cabe a todos nós. Então pode passar ali. Então agora a gente vai entender melhor. Então dos 2.300 tardes e manhãs, 490 anos, eu já expliquei para vocês o que aconteceu. Então aqui das 2.300 tardes e manhãs a gente chegou até o ano 34. Está faltando quanto então para a gente fechar as 2.300 tardes e manhãs? Só a gente fazer um cálculo, né? 2.300 menos 490, que foi o que eu expliquei, que inicia daqui e termina aqui, falta 1.810. Some esses 1.810 com 34 aqui, ó. Em que data que a gente vai cair? 1844. Vocês viram como que a profecia, quando você vai vendo cada pedacinho dela, ela se encaixa e ela fecha numa data? Então, o ponto de partida, como a gente viu, é o decreto de Artaxerxes. E dentro desse decreto, finalizando aqui, ó, cai em 1844. E dentro desse 2.300 tardes de manhã, a gente conseguiu resolver outras profecias. Resolvemos essa aqui das 7 semanas, das 62 semanas e da 1 semana e da metade da semana ali. Então, dentro de uma profecia, várias outras aconteceram. E vai ter mais aqui. Hoje a gente não vai estudar, mas tem mais profecias aqui para frente. Mas só para a gente poder chegar aqui no final, pode passar, pastor? Então assim, ó, por que eu pude definir para vocês que o dia e o mês é 22 de outubro de 1844? 1844, vocês viram, teve um cálculo ali que fez a gente chegar até 1844. Mas por que eu posso dizer para vocês que é 22 de outubro? Vamos ver ali em Levíticos 16, 29? Ó, lá diz assim: este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. O que é esse decreto aqui, que acontece no 10º dia do 7º mês? Dentro do calendário judaico, se você for ver o que é esse 10º dia do 7º mês, ele vai cair no que equivale no nosso calendário gregoriano no 22 de outubro. E o que acontecia nessa data ali? Era o dia da expiação. Ele entrava ali no Santíssimo para poder apresentar os pecados do povo ali, apresentar o dia do juízo, né, que era conhecido ali como Yom Kippur. Então uma vez por ano acontecia essa data, onde o sumo sacerdote fazia, né? Todos os dias tinha um sacerdote fazendo o sacrifício diário, mas uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. Então tudo isso, esse plano de fundo que eu apresentei aqui para vocês, é o que acontece lá no santuário celestial. Então quando Jesus ele ascendeu ao céu, ele entrou no lugar santo. E quando que ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo? Ao final das 2.300 tardes e manhãs, para purificar o santuário, né? Que é o que a gente acabou de estudar ali. Então o que aconteceu então no dia 22 de outubro de 1844? Então teve duas partes, pode passar. Então no céu, inicia uma nova fase da obra de Cristo no santuário celestial, ou seja, agora ele sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo e inicia aquilo que a gente chama de juízo investigativo. É onde ele está ali analisando a vida de cada um de nós, onde é apresentado os nossos pecados e a gente é perdoado ali, né, até o final desse processo. E na Terra? Na Terra surgiria uma igreja remanescente restaurando as verdades bíblicas. Lembra que ali em Daniel fala assim, até quando o chifre pequeno ia continuar assim? Então até as 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque agora as verdades bíblicas que estavam sendo jogadas por terra começam a ser restauradas. Então vem ali a intercessão de Cristo no santuário celestial, vem ali as verdades bíblicas sobre o sábado, todas as verdades que tinham sido jogadas por terra no tempo do chifre pequeno ali que ele assumiu, agora elas começam a ser restauradas, começa a ter uma reforma. E tudo isso começa ali, né, no tempo que a gente chama de tempo do fim, que é a partir de 1844 ali. Então, do ano 31, que foi a morte de Cristo ali, até 1844, ele estava atuando como sacerdote, e de 1844 até hoje, agora ele assume o papel ali como sumo sacerdote. Pastor Calixto quer dar uma complementação aí? Por que esses cálculos assim parecem ser até difíceis para compreender inicialmente? Na verdade, o anjo
estava esclarecendo para Daniel alguns fatos importantes. Quais fatos? Primeiro, estava apresentando a história do mundo, do que viria desde o tempo de Daniel. Então, a pergunta, já que o santuário estava sendo jogado por terra, né, estava sendo contaminado, os poderes religiosos iriam, né, desprezar os ensinos de Deus, e aí a pergunta foi feita: até quando? Apareceu um anjo, né, e perguntou para o outro: até quando vai durar tudo isso? E aí o anjo respondeu: até 2300 tardes manhãs, como você já explicou muito bem, né? E aí passaram 13 anos, porque essa visão de Daniel 8,14 foi dada a Daniel por volta do ano 552, 51 a.C. E ele ficou 13 anos na dúvida, sem saber o que iria acontecer. Depois de 13 anos, aí entra no capítulo 9, dizendo que Daniel orou, jejuou, clamou a Deus, pediu perdão pelos pecados dele, do povo. E aí então, em um momento, aparece o anjo novamente e disse: Daniel, você é muito amado. Deus mandou que eu viesse dar a interpretação do sonho, da visão para você. Interpretação de visão. Que visão faltava ser entendida? Exatamente a que o pastor falou, de 2300 tardes e manhãs. Em profecia, na Bíblia, uma tarde e uma manhã equivale a um dia. E um dia em profecia equivale a um ano. Então por isso que dá 2300 anos. Não é por acaso, conforme já disse o pastor, que a gente encontra essa data. Então, 2300 anos. Se fosse literal 2300 dias e não profético, 2300 dias daria 6 anos e alguns meses. E nesse período de 6 anos, se contar do ano 538 até 6 anos, não aconteceu nada em 533, por aí, 530 e alguma coisa. Então, o próprio texto fala que Daniel teve a visão, não entendeu nada, como muitos não entendem, e ele então passou até mal. Aí depois foi cuidar do assunto dos negócios do rei, e foi dito, o anjo disse: olha, essa visão é lá para o tempo do fim, lá para o tempo do fim, olha aí, lá para o tempo do fim. E aí foi por isso que chegou mais perto dos nossos dias. Aí então, para entender as 2300 tardes e manhãs, o que o anjo fez? Ele deu outra profecia. Outra profecia. E aí então, essa outra profecia que você explicou também, ó, de maneira interessante, mostra a chegada do Messias, o batismo de Jesus, mostra a crucifixão de Jesus no dia certo, mostra também o ponto final da rejeição do povo de Israel como nação. Hoje Israel não está mais na profecia. Hoje quem está na profecia é o mundo todo. Quem crê, quem aceita Jesus como seu Salvador é quem será salvo. Não é só uma nação, mas é o mundo inteiro que aceita a Cristo. Então é que tem a sua importância. O povo de Israel, alguns colocam na profecia: Israel isso, aquilo. Nós não temos dados proféticos, a Bíblia não mostra para isso. Então, aí vem agora a segunda parte que o pastor explicou, do ano 31 até o ano 1844. Na verdade, pastor, deveria se confirmar aí, porque alguns estudos mostram que do ano 31 até 1844, Jesus ocupou a função de sacerdote, como lá no Antigo Testamento tinha o sacerdote também. Acontece que o sacerdote, no dia da expiação, ele assumia a posição de sumo sacerdote, mas ele não deixava de ser sacerdote. E ali também Jesus não deixou, a partir de 1844, de ser sacerdote. Hoje, na verdade, ele ocupa duas funções. Quais são elas? De sacerdote e sumo sacerdote, ou seja, de advogado e juiz nosso. Ele é o nosso intercessor no céu, mas ao mesmo tempo ele é também o nosso juiz. E quando é que ele vai deixar de ser o nosso sacerdote no céu? Quando a porta da graça se fechar. Talvez aí eu já estou entrando em parte da frente. Não vai entrar nessa parte aí, mas sim,
né? Aí quando Cristo deixar o santuário celestial, não vai haver mais intercessão, Ele deixará de ser o advogado nosso, porque hoje, se nós não tivéssemos Jesus como nosso advogado, estaríamos fritos. Quem vai perdoar nossos pecados? Quem vai fazer esse trabalho lá no céu? Só tem aquele que morreu por nós, Jesus Cristo. Então hoje nós temos essa garantia, amém por isso. Amém. Mas vai chegar a hora que Cristo deixará esse trabalho. Enquanto isso, Ele continua também fazendo a obra de quê? De sumo sacerdote. A partir de quando? 1844. Então, de sumo sacerdote, o que é isso? É que Jesus do céu, Ele está tirando o nome do livro da vida ou o pecado do livro da vida. Depende de cada um. Se nós aceitamos a Ele e pedimos perdão por nossos pecados, o que Ele faz? Ele tira, Ele perdoa, Ele apaga o pecado. Se nós não pedimos perdão e não transformamos a nossa vida, Ele lá mantém registrado os nossos pecados, e uma hora nós vamos ter que pagar por eles, porque Jesus não vai pagar por pecado não perdoado. Vocês estão entendendo a amplitude e a graça de Deus em dar essa profecia para nós? Verdade. Aí quando vocês entrarem em detalhe, porque em pouco tempo o pastor ninguém consegue falar tudo, né? De tantos detalhes, mas é muito lindo ver detalhes dessa profecia, mostrando então o interesse de Deus por seu povo. E o pastor mencionou ali que em 1844, quando terminou a profecia, aconteceram alguns eventos na terra. Só estou reforçando, tá bom? Alguns eventos na terra, e um deles foi o nascimento de um povo que começou a pregar o Evangelho eterno para todo mundo. Uma igreja remanescente que reúne as doutrinas de outras igrejas e forma um conjunto de verdade que prega para todo mundo, inclusive está presente em mais de 200 países do mundo. Amém. Eu quis apresentar para vocês a questão dos cálculos para a gente poder saber da onde começa e aonde que termina, né? Então, como vocês viram, no meio disso tudo, né, até porque são 2.300 anos, né, tem vários eventos, né, como foi apresentado ali. Então, alguns desses eventos o anjo apresentou ali para Daniel e foi descrevendo depois, narrando o que eram esses eventos e quanto tempo ia durar cada um desses eventos. Até que a gente chega aqui em 1844, que encerra, né, a profecia de tempo, né, ela se encerra que as 2.300 tardes e manhãs é a última profecia de tempo que a gente tem na Bíblia aqui, né? E a maior de todas também. Pode passar ali o próximo? Então agora a gente vai entrar para o estudo ali, para as perguntas, né? Então a gente pode, depois dessa introdução, responder ali. A que juízo o primeiro anjo está se referindo? Então agora nós vamos para Apocalipse 14, 7 e vamos ver a que juízo ali nas 3 mensagens angélicas ele está se referindo. Então a gente já acabou apresentando, né, dentro dessa introdução qual é esse juízo, mas vamos confirmar agora em Apocalipse 14, 7. Vamos lá. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, né? Então em 1844 começou esse juízo que o primeiro anjo está falando. Então o anjo das 3 mensagens angélicas está se referindo ali ao juízo, o quê? O juízo investigativo, né? Que é aquilo que foi apresentado aqui pelo pastor Calixto. É ele como sumo sacerdote assumindo essa posição de juiz para poder julgar, né, a todos nós. Mas é bom saber uma coisa: por que é esse juízo investigativo? Juízo pré-advento, faz sentido? Aí se você pegar outros textos da Bíblia, por exemplo, o apóstolo Pedro fala que a hora de começar o juízo começa pela casa de Deus. O juízo vai começar pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que aceitaram a Cristo. E isso faz sentido? Faz sentido ou não? O que você acha? Você imagina, se não tivesse esse juízo investigativo antes de Jesus voltar, aí de repente Jesus volta e ninguém foi julgado ainda, então o que ele vai fazer com o povo? Uma multidão se perdendo para cá, para lá, que tudo confusão? Não, Deus é um Deus de ordem. Então ele já está fazendo o juízo investigativo, já está acontecendo no céu, sobre os nossos casos. O relatório da nossa vida é levado por um anjo. Nós não temos um anjo da guarda? Cada um tem o seu anjo da guarda. Então leva o relatório da nossa vida e lá então Deus faz o julgamento.
Aí quando terminar o julgamento, ele vem buscar os seus, mas já vem buscar certo. Se ele levasse para o céu todo mundo, a multidão, e aparecer lá no trono de Deus, aquela multidão, e de repente começar o juízo lá, aí ele vai falar para alguns assim, ó, você está dentro aqui, entra para cá. Você não, vai para a terra, vem para a terra igual um relâmpago, cai aqui para a terra, para a escuridão, para o abismo. Será assim? Não, não vai ser assim. O juízo vai ser tudo certo, Deus já vai ter acertado o caso de todos os justos, e aí os justos irão morar com Cristo, e lá com Cristo eles vão julgar os ímpios, né? Os ímpios não vão participar desse juízo aí, pré-advento. Vocês entenderam? Os ímpios não participam desse juízo, só participa aquele que aceita Jesus e começa então o relatório da sua vida. É importante destacar que até nos crimes que ocorrem aqui na Terra, né, os julgamentos, antes de alguém ser julgado, é feita uma investigação em relação ao crime que a pessoa cometeu para ver se realmente ela é culpada daquele crime. Imagine, se aqui na Terra a gente usa esse processo de ordem, aqui você acha que Deus não vai usar um processo de ordem também para poder separar? Opa, eu verifiquei a vida desse, e você está declarado isento de culpa, né? E salvo. E aqueles que foram condenados, automaticamente, se ele faz um juízo de investigação e vem e busca os seus e busca os salvos, automaticamente, se ele já sabe quem são os salvos, ele já tem também a lista dos perdidos, né? Por isso que nesse processo ele leva primeiro os seus, né? Os salvos, os santos, e depois lá no céu, né? Inicia um outro processo, né? Que é o juízo comprobatório. Ou seja, Deus já separou, já sabe quem são os salvos, quem são os santos. Mas e nós? Será que a gente sabe, mas por que uns não estão aqui? Por que outros ficaram? Por que uns subiram e outros não? Então aí começa uma comprovação. Deus ele vai abrir os registros do céu, é esse que ele já fez todo o julgamento, para a gente poder analisar a vida de cada um. Por que uns estão aqui no céu e outros não? Então são fases, né? Esse juízo tem fases. Mas esse aqui em específico de Apocalipse 14:7 é esse aqui, como já foi respondido, que é o juízo investigativo ou pré-advento, porque ele acontece antes da volta de Jesus, que é necessário que aconteça antes da volta de Jesus. Então vamos ler agora Daniel 8, do 1 ao 4, né? O que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Então ali em Daniel 8, que é o capítulo onde a gente leu anteriormente, que apresenta ali as 2.300 tardes e manhãs, ele também apresenta outra profecia anterior a essa das 2.300 tardes e manhãs, que é a do carneiro, né? Do bode do carneiro, que a gente vai ler agora aqui, ó. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elã, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantou os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último, né? Então aqui essa visão do carneiro, daqui mais para frente, aqui no próprio capítulo 8 de Daniel, Gabriel ele veio explicar para Daniel o que é essa visão. Então aqui ele revela que os medos e os persas, né? Por isso que tem um chifre ali, né? É o reinado dos medos e persas. Esse carneiro representava esse reino. Por que um chifre era maior do que o outro? Porque os medos eles eram menor do que os persas. Então um chifre representava os medos e o outro chifre maior representava os persas ali. Então, o que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Vi que o carneiro dava amarradas para o oriente e para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se desse poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia, né? Então lá em Daniel 8:20 tá a resposta que eu falei ali, ó. O carneiro de 2 chifres representa o império medo-persa, que dominou o mundo antigo e o território de Israel após a conquista de Babilônia. Então lembra lá dos animais que era apresentado lá? Então o carneiro aqui ele representa o carneiro e o bode. Isso, o bode e o bode. Então agora a gente vai responder a próxima pergunta do bode ali. O que representa o bode visto por Daniel em visão? Então vamos ver. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, né? Então, por que fala assim, ó, ele estava observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão? Só que mostra que esse animal ele vinha numa velocidade muito grande, era como se ele estivesse voando, né? E por quê? Porque esse bode aqui é uma representação do império da Grécia.
E quem que estava dominando ali nesse império ali? A gente já vai ver daqui a pouco. Oi? Alexandre. Isso, a gente vai ver que é Alexandre o Grande, na verdade. Então quem que representava o bode? Então o império ali da Grécia, né? Representa os reis da Grécia. Agora a gente vai entender esses chifres, né? Que ele vai falar ali e mencionar. Agora, na verdade, Daniel 8, do 5 ao 8, que vai dar essa resposta direta que a gente está procurando ali, né? Então, o bode com chifre notável ataca o carneiro e quebra os seus 2 chifres. Em seguida, o chifre notável é quebrado e em seu lugar surgem 4 chifres. O que isso significa? Então, se a gente já sabe que o carneiro ele é atacado e o carneiro ele representa os medos e os persas, e o bode a gente já sabe que é a Grécia, então a gente vai estar entendendo aqui que está acontecendo uma guerra, uma sucessão de impérios. Então os medos e os persas eles perdem uma batalha ali para um outro reino, e como a gente viu, esse reino aqui é representado pelo bode, que é a Grécia. Então os medos e os persas, quando a gente vai ver na história, eles realmente perdem para a Grécia, com o comando de Alexandre o Grande, que é aí que vem esse chifre notável é quebrado. Por quê? O chifre notável é uma representação de Alexandre o Grande, porque a parte quando ele assumiu foi a parte de maior conquista, né? Então era notável pelas conquistas que Alexandre o Grande fazia ali. Mas depois disso houve 4 chifres que precederam, né? que assumiram esse chifre notável. E o que são esses 4 chifres ali? Pode passar mais. Ó. Vi chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, e feriu e lhe quebrou 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e os pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode engrandeceu-se sobremaneira, e na sua força lhe quebrou o grande chifre. Então aqui, ó, como o grande chifre é uma representação de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande morre, quem que assume o seu lugar? Outros 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então o que esses 4 chifres notáveis aqui que assumem? Então ele tinha 4 generais: Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Então é isso, ó. E quando Alexandre cai, 4 chifres assumem. Ou seja, continue o Império da Grécia sendo comandado por esses 4 generais ali de Alexandre o Grande. Então, o bode com chifre notável ataca o carneiro, ou seja, a Grécia atacando os medos e os persas, e quebra seus 2 chifres em seguida, né? Ou seja, a derrota deles. E o chifre notável é quebrado, ou seja, quando Alexandre o Grande morre, em seu lugar surgem 4 chifres. O que isso significa? Então tá ali, ó. O chifre notável simboliza o rei Alexandre o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares contra os persas em 3 batalhas, a última delas em 331 a.C. Tragicamente, Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas, em 323 a.C. E 4 de seus generais dividiram os territórios conquistados em 4 partes. Cassandro assumiu a Macedônia e a Acácia, Lisímaco assumiu a Trácia e a Ásia Menor, Seleuco assumiu a Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia e a Índia, e Ptolomeu o Egito. Aqui dá para ver o quanto de território, né, que Alexandre o Grande, quando estava comandando, conquistou. Esses generais eles somente assumiram os reinos já conquistados por Alexandre o Grande, né, dividido em 4 partes ali. Então vamos lá, o que representa o chifre pequeno que surge no relato profético? Então na continuação ali, depois a gente vai ver que é apresentado um chifre pequeno, né? Daniel 8, do 9 ao 12, vamos ler ali. Um dos chifres saiu, um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e a alguns do exército das estrelas lançou a terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade que fez, prosperou. Então aqui é aquela representação do chifre pequeno que a gente mencionou no começo, né? Foi falado assim que um desses chifres, ele começou a jogar as verdades por terra, né? Então vamos ver ali, ó. Como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente, para a terra gloriosa de Israel, ele só pode vir da direção da Europa. Um detalhe aqui que a tradução diz que brotou de um dos chifres, mas na verdade isso aqui pode ser uma tradução meio errada, não necessariamente de um dos chifres, mas de um dos 4 ventos também poderia ser ali a tradução, e não necessariamente do chifre. Então é uma tradução meio que, quando a gente vai para o hebraico,
foi meio que traduzido um pouco errado, né? Não sei se você consegue explicar melhor essa parte, pastor? Tá bom aí. Então, assim, o que isso significa? Não pode ser de um dos 4 chifres, ele tem que ser de um dos 4 pontos cardeais, né? Quando falam um dos 4 ventos, é leste, sul, norte, leste, oeste, norte e sul. Então Roma ele vem, desce e conquista o sul, ali no caso Israel, que é o poder do chifre pequeno, Roma conquistando ali o território. Então vamos ver, pode passar ali as respostas agora. Então, como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente, para a terra gloriosa, ele só pode vir na direção da Europa, né? Então Roma vindo e conquistando o sul, conquistando para baixo. Ele representa as forças blasfemas dos persas, não, os persas já tinham sido derrotados, então essa está falsa. Esse chifre pequeno é o mesmo poder blasfêmio identificado em Daniel 7, o verso 8 e 25. Então vamos ver ali, só porque a gente não leu Daniel 7, o 8 e 25, vamos ver? Olha só. Enquanto eu considerava os chifres, e vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para tomar o lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Pula para o verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui a gente vê novamente a Roma sendo representada, porque quem que levou a verdade de Deus por terra? Quem é que foi, qual que foi esse governo que jogou, que perseguiu os santos, aqui como ele diz, e tentou mudar os tempos e a lei? Não foi Roma que fez tudo isso? Então, esse mesmo chifre pequeno apresentado em Daniel 7, 8 e depois 7, 25, é esse mesmo poder representado por Daniel 8, do 9 ao 12. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Esse chifre pequeno é o mesmo poder blasfêmico. Então, a ação desse chifre pequeno é dirigida contra o santuário celestial. Ou seja, tudo que ele joga as verdades de Deus por terra, ele coloca um homem como intercessor. Então, o sacrifício de Cristo que é feito lá no santuário celestial é jogado por terra, porque ele coloca como se fosse um ser humano, tendo esse poder, essa prerrogativa de perdão de pecados, de perdoar os seus, né? E o chifre pequeno não prejudica a verdade, então é falso, né? Porque ele leva a verdade por terra. Até quando duraria o ataque ao santuário? Então, depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. É aquilo que a gente já leu no começo, né, na introdução. Até quando duraria o ataque ao santuário? Então o relato trata do período de 2.300 tardes e manhãs. Quando inicia a contagem dos 2.300 dias proféticos ali? Então, como a gente já fez isso na introdução do começo, eu não vou ler o texto novamente, que a gente já fez, vamos ali só para a resposta. Quando que começa o decreto, então, pelo que foi falado? A partir da saída do povo de Israel do Egito, a partir da destruição do templo de Jerusalém, ou a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Isso, a partir da ordem para restaurar e edificar, né? Então não foi a partir da destruição do templo, foi a partir da ordem, que foi aquele decreto de Esdras lá que a gente leu, que Artaxerxes deu ali, O que ocorreu no templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo? Então vamos ler agora Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas, né? Então, na morte de Jesus Cristo, lembra que eu falei que ia encerrar o sacrifício? Então, isso daqui foi representado no momento exato da morte de Jesus. O véu do santuário, né, que tinha lá, ele foi rasgado de cima a baixo. O que isso representa, né, ele ser rasgado de cima a baixo? Isso mostra que foi uma ação sobrenatural, porque não poderia, se ele fosse de baixo para cima, até poderia ter uma ação de um ser humano ali, mas como o templo era gigante, para ele rasgar de lá de cima até a parte final, isso mostra que foi o próprio Deus mostrando que a partir daquele momento se encerrava o sacrifício aos animais, porque o próprio Cristo entregou a sua vida como Cordeiro de Deus, né, e encerrou ali, né, então, os sacrifícios diários. Então, pergunta 9. Quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendidas?
Então Daniel 12, o verso 4 diz assim, ó: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então esse saber, esse conhecimento que vai se multiplicar aqui, além do conhecimento da ciência, mas ele está se referindo ao conhecimento das profecias de Daniel. Em específico, essa aí que a gente está falando, né? Que a gente está mencionando, das 2.300 tardes e manhãs. Então, quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendidas, então somente no tempo do fim. Ela não era para ser compreendida nos dias de Daniel, e sim nos tempos que nós estamos vivendo. Então, o que o remanescente fiel que surgiria do desapontamento de 1844 deveria fazer? Então, Apocalipse 10, 11. Então, lá diz assim, ó: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que aconteceu? No ano de 1844, houve o que nós chamamos de grande desapontamento. Então eles interpretaram que a profecia das 2.300 tardes e manhãs que a gente leu agora há pouco era uma representação da volta de Jesus. Quando Jesus não veio, quando deu 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio, houve aquilo que a gente chama do grande desapontamento. Mas depois eles entenderam, aqui através de Apocalipse 10, 11, que eles precisavam fazer uma coisa. O que eles precisavam continuar? Não era a interpretação que eles tinham feito estava correta, não estava correta. Era a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Então agora o que eles tinham que continuar fazendo? Eles não estavam proclamando a volta e o retorno de Jesus? Era para eles continuarem proclamando e profetizando essa volta, esse retorno de Jesus, para que muitos povos, nações e línguas e reis conhecessem a respeito dessa breve volta. Claro que não tem uma data, né, marcada, uma data determinada, mas a missão deles, né, agora, a partir de agora, era continuar profetizando, falando. Naquele momento eles estavam divulgando e espalhando essa mensagem de uma forma local ali nos Estados Unidos. Agora eles entenderam que eles tinham que continuar proclamando essa mensagem, mas agora de uma forma global, de uma forma universal, para alcançar todo o povo, reino e nação. Eles enganaram no evento, acertaram a data. Vai ser no evento. Jesus entrou no Santíssimo, está hoje envolvido com o nosso julgamento, mas já ele termina. E quando ele terminar, sabe o que ele vai ouvir do Pai? Filho, chegou a hora, vai buscar os meus. Nós vamos ver o céu se rasgar e Jesus vindo com milhares de anos buscar as coisas. Ah, por um fio isso. Então a profecia das 2.300 tardes e manhãs nos leva a pensar nisso, né? Nós estamos vivendo um julgamento. E como que você pensa em relação a isso? Se você está sendo julgado, como está sendo a sua vida? Você está tranquilo com isso, sabendo que Jesus Cristo está lá no céu fazendo um julgamento agora para você? Você pode viver uma vida aqui em paz e tranquilidade? Se você aceitou a Jesus Cristo como seu intercessor, como seu advogado, eu posso dizer para você, sim. Você pode viver uma vida em paz, uma vida em tranquilidade, porque no final desse julgamento, quando encerrar ali a intercessão que ele está fazendo, ele somente vai vir para buscar os seus, né? Então, se você entendeu que a profecia que indica a purificação do santuário iniciou o seu cumprimento em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro, quando caiu o dia da expiação nesse ano, iniciou-se então o juízo pré-advento. E você se compromete a buscar uma vida de consagração e lealdade ao Senhor, para que em sua vida você possa receber a coroa da vida. Se você concorda com isso e entendeu, né, que começou todo esse processo, e na verdade o final desse processo nada mais é do que uma promessa de Jesus para poder entregar a você a coroa da vida eterna. Se você está aguardando esse dia ansiosamente, então assina ali, né, confirmando essa sua entrega. Mas, para que você possa receber a coroa nesse dia, você precisa viver uma vida o quê? De consagração e lealdade a tudo que você tem buscado, né? A tudo que você tem vivido aqui através da palavra de Deus. Que nós possamos, né, confiar nessas promessas. Vamos encerrar esse momento fazendo uma oração? Oremos. Pai querido, sabemos, Pai, que o Senhor tem um plano ao qual o Senhor já profetizou e tem executado, Pai, esse plano aí no Santuário Celestial, intercedendo, Pai, por cada um de nós. Nos ajude, Pai, através do estudo da Sua Palavra, a compreender que esse tempo está chegando no fim. E nós precisamos, Pai, cada dia mais estar firmes ao Seu lado, preparados para esse grande dia que
como o irmão Flores mencionou, está muito próximo de chegar. Quando Daniel profetizou, muitos anos já se passaram desse evento, e nós sabemos que, pelas profecias que vêm se cumprindo na sequência, são sinais de que essa volta, Pai, pode acontecer ainda nos nossos dias, Pai. E para que isso aconteça nos nossos dias, nos ajude a proclamar essa verdade, proclamar a sua volta, o seu retorno, para que mais pessoas conheçam a Ti, e assim, Pai, a sua vinda seja abreviada, Pai. Que nos ajude a sermos fiéis no cumprimento dessa palavra, no cumprimento da proclamação do Teu Evangelho. E se não for para os nossos dias, Pai, que ao encerrar os nossos dias aqui na terra, a gente possa ter aquela garantia de que na sua volta o Senhor irá nos buscar, Pai, irá nos restaurar. Aqueles que morreram, o Senhor ressuscitará, Pai, estará contigo ao seu lado. E aqueles que estiverem vivos, Pai, estarão aqui podendo ver e apreciar esse grande momento glorioso. Amém. Que nós possamos fazer parte desse grupo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Isso aí, pessoal, uma boa noite, Deus abençoe. Até semana que vem, encerramos o penúltimo estudo daí. E dia 4 de julho a gente encerra, né? Damos umas fériasinhas aí para vocês até o início da próxima série de estudos que nós vamos iniciar aqui do Santuário. Uma boa noite.